Vamos falar um pouco sobre a abordagem, como a gente aborda os clientes assim. Cada um tem uma personalidade, né? Tem pessoas que são mais tímidas que outras, tem pessoas que são, enfim. Nesse trabalho que a gente vai desempenhar, a gente precisa, em certa medida, deixar a timidez um pouco de lado, sabe? Porque a gente precisa ir até as famílias, oferecer o nosso trabalho e tentar convencer essa família de que a gente faz um bom trabalho, de que a gente faz uma fotografia ímpar, única e que a gente vai proporcionar para aquela família uma fotografia que ela não vai conseguir com o celular. De cara, o que a gente oferece para essa família? Uma foto revelada na hora, que é uma coisa que obviamente ela não vai conseguir fazer com o celular dela, por enquanto, né? Então assim, a gente de cara já tem essa vantagem, porque a gente consegue revelar a fotografia dessa família na hora. Então a gente já anuncia para a família que a gente faz foto revelada na hora. Por que a gente já anuncia desse jeito? Porque esse é o nosso diferencial, tá? O arquivo digital, ela já conhece, já consegue pelo celular dela. É claro que, a partir do momento que a gente consegue fisgar a atenção dessa família, quando a gente fala para ela que a gente vende foto revelada na hora, a gente pode utilizar aí sim da nossa técnica de poder dirigir essa família e fazer uma direção diferenciada. Aí a gente parte para a segunda parte da conquista dessa família, que eu vou ensinar aqui para vocês também, como a gente dirige essas famílias. E aí, sim, com essa direção diferenciada, oferecendo um produto diferenciado, que é a foto revelada na hora, a gente vai conseguir executar as vendas que a gente precisa executar. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte, uma característica muito importante que eu de cara já vou falar para você que a gente precisa é ter resiliência. O que significa a palavra resiliência? É não desistir, tá? Como eu falei para vocês, eu também já trabalhei na rua fotografando, já fiz esse trabalho de oferecer, de buscar, então assim, eu tenho um amplo conhecimento nisso, porque eu trabalhei 2 anos dessa forma, sozinho, e sei um pouco do que dá certo, às vezes do que não dá certo, sabe? Então, uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, dá certo é a gente ter resiliência, e a gente não desistir. Por que isso é importante? Porque a gente ouve muito não. A gente ouve muito não. A gente ouve muito mais não do que sim. Muitas famílias vão falar não pra gente, que não querem a foto, porque não conhecem o nosso trabalho, porque não conhecem a nossa direção, porque não sabem que a nossa fotografia é melhor do que a fotografia que eles vão fazer no celular deles. Então a gente recebe muito não. Qual é a forma de reduzir os nãos que a gente recebe? É chegar às vezes numa brincadeira com a família. Não falar de maneira tão séria com a família, não propor a fotografia de maneira tão séria. É chegar de uma maneira mais descontraída, brincando mais, porque daí a gente consegue muitas vezes conquistar essa família, porque a gente está abordando eles de uma maneira mais palatável, mais descontraída. Como é que faz isso, Rafa? Eu usava muito, por exemplo, às vezes a gente vê uma família de pai, mãe e filho, os 3 combinando a vestimenta, na mesma paleta de cores. E aí muitas vezes eu chegava na mulher e dizia, foi você que escolheu a roupa de todo mundo, né? Isso já é uma maneira, eu não estou falando necessariamente de fotografia quando eu falo isso, mas eu estou mostrando para a família que eu estou olhando para eles, que eu estou olhando para a vestimenta deles. Então muitas vezes a minha abordagem ela não fala necessariamente de fotografia, porque as pessoas estão vendo a minha câmera na mão, na câmera no peito, estão vendo meu uniforme de fotografia. Então, não necessariamente a minha primeira abordagem é falando sobre fotografia. Muitas vezes eu viro pro rapaz, ele está com uma camisa de futebol, falo, e aí, tricolor? Como é que tá? O Fluminense perdeu ontem. E aí, flamenguista? O Flamengo perdeu. E o que você está achando da final? Deu para entender? Muitas vezes eu não estou falando obrigatoriamente, no primeiro momento, de fotografia. Às vezes tem famílias que a gente percebe que elas precisam de um tempo para poder se ambientar o local, para poder curtir o local e depois a gente abordar. Mas é importante que a gente se mostre disponível para o serviço. O que é estar disponível para o serviço? É não ficar sentado, né? Porque se a gente estiver sentado, a família vai achar que a gente está descansando e que a gente não está ali para trabalhar, né? É não ficar no local distante, a gente tem que estar próximo à família. E a gente precisa abordar todo mundo. Estou falando de abordar todo mundo porque muitas vezes a gente cria na nossa cabeça uma persona de que
uma persona que compra e a persona que não compra. O que é a persona? É um tipo de pessoa. Então, às vezes a gente diz, pessoa com característica tal assim nunca compra. Ou então, pessoa com característica tal assim compra. Por exemplo, muitas vezes a gente cria a persona de que quem compra sempre é mulher. E que o homem normalmente não compra. E a gente deixa de abordar o homem muitas vezes. E muitas vezes quem vai se interessar é o homem. Então, é importante abordar todo mundo. E estar preparado para receber não, porque o não faz parte, infelizmente. A gente gostaria de receber não, gostaria de receber sim de todo mundo, mas o não faz parte receber o não. E é legal, às vezes, também, quando a gente recebe um não de uma família e consegue quebrar e transformar esse não com um sim. Como é que se transforma um não num sim? Muitas vezes a família está ali fotografando com o celular, a gente oferece ajuda. Poxa, eu posso te ajudar? E aí você vai, fotografa a família com o celular dela e depois oferece de fazer a sua fotografia com a câmera. Aí com a nossa direção, entendeu? Primeiro você oferece um serviço para a família, gratuito. Um favor de fotografar a família com o próprio celular deles. E depois, com a nossa câmera, a gente faz toda a nossa direção que eu vou ensinar para vocês aqui, para a gente poder conquistar a família e vender para aquela família o nosso objetivo, que é a foto revelada na hora, né? Foto revelada na hora e digital também, dependendo da ocasião, tá? Então aqui tô mostrando para vocês uma forma de abordagem. Muitas vezes eu não preciso falar necessariamente que eu estou fotografando. Ou então muitas vezes eu viro para a família e falo assim, posso fazer uma foto bonita de vocês? Eu normalmente abordo desse jeito. Eu não falo, eu sou o Rafael, sou fotógrafo, minha foto custa X, e aí, sabe, eu não abordo desse jeito, dessa maneira tão formal. Eu tento conquistar essa família de uma maneira mais descontraída possível. Às vezes posso fazer uma foto bonita de vocês? Vocês estão tão bonitos. Posso fazer uma foto bonita de vocês? E aí você faz a foto e entrega um trabalho e a família vai ficar feliz da vida. Muitas vezes aquela família não tem nenhuma foto revelada junto, você acredita nisso? Muitas vezes, muitas famílias que eu já fotografei, aquela foto revelada que eu estou entregando para aquela família é a única foto revelada que aquela família tem. Isso é importante. O seu trabalho é importante, o nosso trabalho é importante. Mas é importante que a gente mostre para as famílias que o nosso trabalho é importante. E para falar que é importante, a gente não precisa ficar falando, olha, meu trabalho é importante. Não. A gente, tenta abordar de outra forma, de uma maneira mais descontraída, sabe? Às vezes uma criança que está bonita, você fotografa a criança, claro, pede permissão para os pais, né? Posso fotografar? E aí você pega a família pela criança, muitas vezes, porque você mostra para a mãe, olha como é que ela ficou bonita, ficou linda, tá linda essa foto. E aí a família se encanta com a foto da criança, e a partir da foto da criança você fotografa a família toda. Tá dando para entender? Volto a dizer, qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui à disposição.